E agora, meus amores, em ciências, nós vamos estar estudando o sistema digestório. O nosso organismo é formado por vários sistemas. E esses sistemas integrados que vão fazer nosso organismo funcionar bem. Eles funcionando bem, o que nós estamos? Nós estamos com saúde. Quando entra algum vírus, alguma bactéria, alguma coisa que vai fazer nos adoecer, a gente começa a sentir mal. Por quê? Porque esses sistemas foram afetados por aquele organismo. Vamos ver aqui, ó, vamos dar uma relembrada, né, sobre os alimentos. Então, nós precisamos ingerir uma quantidade certa de alimentos todos os dias para nos manter saúde. Então, olha aqui, o menininho está se alimentando de verduras, né? Então, as verduras, elas são fundamentais na nossa alimentação, porque além de carboidrato, vai fornecer vitaminas, sais minerais. Aqui ele está se alimentando de proteínas, né? Peixe, aqui ele está tomando peixe, leite, carnes. As carnes também, elas são ricas em proteína, ajudam na construção do nosso organismo. Aqui ele está se alimentando de frutas. As frutas também, todos os dias nós precisamos consumir frutas. As frutas, junto com os vegetais, além de fornecer carboidrato, né, que permite o nosso organismo produzir energia, para a gente correr, para a gente andar, para a gente crescer. Eles também têm fibra, que ajuda no bom funcionamento do nosso sistema digestivo. Então, por que as fibras? Por que é importante comer fibra, comer alimento integral, fruta, verdura? São ricas em fibras e ajuda o nosso alimento a passar bem desde lá do estômago, aqui no intestino delgado e no intestino grosso. Ajuda na formação das fezes. O nosso intestino, ele é estimulado também a funcionar com a ajuda dessas fibras, porque elas são duras. Então, elas ajudam a estimular o bom funcionamento do nosso intestino. E aqui, ó, é um rapazinho que tá com dor de barriga. Por que ele tá com dor de barriga? Ah, tá com a barriga doendo. Ele tá com algum incômodo aqui no sistema digestivo. Pode ser no fígado, pode ser no estômago, pode ser no intestino, o pâncreas, né, esse aqui. Então, se algum deles estiver com algum, ou quando a pessoa come demais, dá azia, dá mal-estar, dá mal digestão, ele também sente dor aqui no abdômen. Por quê? Por que ele sente dor aqui no abdômen? Porque é onde está localizado estes órgãos. Então, vamos ver aqui agora que o nosso organismo é formado por vários sistemas. Então, nós vamos ver aqui. Nós temos aqui no primeiro, ó, nós temos todos os sistemas circulatórios. O coração, que é o principal, as artérias são as vermelhas. Ah, por que a artéria é vermelha? A gente representa a vermelha porque ela transporta oxigênio, por isso que ela é avermelhada. E por que nós temos esses azuis aqui? Esses azuis são as veias. Se você olhar no seu bracinho aí, você vai ver essas veias aí, ó, no seu braço azulada, porque elas são ricas em gás carbônico, né, que é subproduto da nossa respiração, que nós vimos lá na nossa aula anterior. Então, nós temos o que? O sistema circulatório, né? São um monte de caninhos que vai estar levando sangue, água e nutrientes para toda parte do nosso corpo, para as nossas células. Nós temos também o sistema esquelético, que é a sustentação do nosso corpo. Por que eu consigo ficar em pé, mexer, né? É devido ao sistema esquelético. E também protege o nosso corpo. O osso do crânio protege o nosso cérebro. Aqui, ó, o osso aqui do tórax, das costelas, protege o coração, protege os pulmões. Nós temos o sistema digestório, que faz a digestão do alimento. Nós temos o sistema nervoso, né, que tem nosso cérebro lá na nossa cabeça. E para todo o nosso corpo vai ter os nervos, que vai estar levando os impulsos nervosos, permitindo a gente andar, correr, pensar, sentar. Nós também temos aqui, ó, o sistema respiratório, né, que vai estar responsável pelas trocas gasosas de oxigênio e gás carbônico. Nós também temos outros sistemas, né? Nós também temos aqui, ó, o sistema muscular, tá vendo? Eu vou voltar aqui, ó, nós temos aqui o sistema circulatório, representado pelas veias, né? Nós temos aqui os ossos, né? O sistema esquelético também está aqui. Nós temos o sistema muscular, né? Que vai estar compondo, né, a carne aqui do nosso corpo. Nós também temos aqui, ó, além do sistema circulatório, nós também temos o sistema digestivo, o sistema linfático, né, que é responsável pelo transporte de linfa, de elementos que defende o nosso organismo. A gente aqui já tem o sistema circulatório, tem as glândulas, o sistema linfático. Nós também temos aqui, ó, junto com o sistema circulatório, o sistema linfático. Aqui nós temos todo o sistema nervoso, para vocês verem como o nosso organismo é complexo, né? Então, o organismo do ser humano é muito complexo.
E é a integração entre esses vários sistemas que nos permite viver, que nos mantém vivo. Olha aqui na criança, na menininha, tá vendo? Tem o sistema muscular, o sistema esquelético que dá sustentação ao nosso corpo, o sistema circulatório que está incumbido de transportar sangue, transportar lá no sangue, né? Transporta as células vermelhas do sangue, transporta os nutrientes e retiram as excretas, né? Que vai levar para os rins para formar urina, transporta também o gás carbônico, né? Que sai pela nossa expiração, o sistema nervoso e o sistema digestório. Olha para vocês verem aqui, ó. A gente chama isso aqui de fisiologia básica. O que é fisiologia? É o funcionamento do nosso corpo. Mas a gente tem anatomia, que é tudo isso aqui que a gente viu, né? Que são as estruturas, os órgãos e suas anexos. E nós temos também, a fisiologia, que é o funcionamento do nosso organismo. E cada um desses sistemas integrados permite o bom funcionamento do nosso corpo. Agora nós vamos estar estudando o sistema digestório. Nós vamos ver todos os sistemas, mas hoje nós vamos ver o sistema digestório, que é o responsável por quê? Pela quebra do alimento, pela digestão do alimento, pela absorção do alimento e pela produção de fezes que vai sair como excretas. Então o sistema digestório, gente, ele começa lá na nossa boca e termina lá no ânus, na saída das fezes. Então todo alimento que você come, a água, o suco, o refrigerante, o arroz, o feijão, tudo que a gente come vai ter uma função no nosso organismo, seja boa ou ruim. Igual, por exemplo, refrigerante, riquíssimo em açúcar, né? Se a pessoa consumir muito, pode o quê? Pode levar a uma fadiga aqui do pâncreas, que é responsável pela produção de insulina, e a pessoa pode ficar diabética. Então, cada alimento tem uma função determinada no nosso organismo. E tudo tem que ser ingerido com equilíbrio. Eu não posso comer de mais nem de menos. Até água demais faz mal, né? Dá muita dor de barriga, vai causar um desequilíbrio osmótico no nosso corpo. Então, olha aqui. A primeira parte aqui do nosso sistema digestório, a digestão começa na boca. A saliva, né, na nossa boca, ela possui algumas enzimas. O que é enzima? São as substâncias responsáveis para quebrar o alimento. Então, quando a gente come, né, por que quando você está com fome, eu sinto o cheiro do alimento, a gente começa a salivar. Aquela saliva que é produzida aqui, ó, pelas glândulas salivares, aqui, tá vendo? Isso aqui são glândulas salivares, ó. Nós temos várias glândulas salivares, atrás da boca, aqui, ó, na nossa bochecha, aqui embaixo, né? Nós temos essas glândulas salivares. Então, eu tô com fome, né? A pessoa não tá nem com fome, ela sentiu o cheiro do alimento, a boca começa a salivar. Para quê? O nosso organismo já está preparando para umedecer o alimento, para poder começar a digestão do alimento. Então, a digestão começa na boca. Por isso que a gente saliva. Aquela saliva é para umedecer, deixar o alimento molhado para facilitar a deglutição, eu engoli o alimento e para ajudar na digestão. Então, o que acontece? A nossa digestão começa na boca. Tá? Principalmente amido, né? Principalmente carboidrato, fruta, verdura. Quando a gente começa a alimentar, o que vai acontecer? A digestão já começa lá na boca, já começa a quebrar o alimento, principalmente fruta, verdura, arroz, feijão, que são ricos em carboidrato e em amido. Então, olha aqui, lá na boca eu mastigo. Para que eu tenho dente? Né? Para morder, lógico que para morder. Para poder cortar carne, cortar fruta, cortar o feijão. É muito importante eu mastigar várias vezes o alimento. Então, quanto mais eu mastigo, vai ficar mais pequenininho e vai ajudar no processo de digestão lá no estômago. Então, quando eu como aí, você vai, morde, mastiga, o alimento vira aquela massa, né? Junto com a saliva e ficou pequenininha, vai descer aqui pelo esôfago. Então, lá no esôfago, o que vai acontecer? O esôfago é esse tubo aqui, ó, que vai levar o seu alimento até lá no estômago. Então, o estômago é essa estrutura aqui, ó. O nosso estômago, gente, ele aumenta de tamanho, ele dilata. Quando a gente vai comer, quando você está com o estômago cheio, ele aumenta um pouco o volume dele. Se a pessoa come muito, o que vai acontecendo? Ele vai dilatando, ele vai aumentando. Então, quando mais a pessoa come, ela vai precisar de maior quantidade de alimento para dar saciedade. Aí a pessoa começa a engordar, ok? Então, o alimento chega aqui no estômago. Lá no nosso estômago, o que vai acontecer? O alimento que você mastigou junto com a saliva, ele vai receber algumas substâncias. Vai receber a bile, que é produzido pelo fígado. Tá vendo essa estrutura linda, maravilhosa, que é o fígado. E aqui em verdinho nós temos a vesícula biliar. Então o fígado produz a bile, que é armazenada aqui na vesícula biliar.
que é uma substância esverdeada amarga, né? Por que ela é amarga? Porque ela tem componente para emulsificar, para ajudar a digerir o nosso alimento. Então aqui, lá no estômago o alimento recebe a bile, ela vai receber suco pancreático, que é produzido aqui pelo pâncreas, e também por substâncias que é produzida aqui no estômago, como os ácidos, né, que ajuda a digerir o alimento. Então o alimento chegou aqui no estômago, o que vai acontecer? Juntar bile, o suco pancreático, as enzimas digestivas que o seu estômago produziu, vai começar, aquela comida vai virar um caldo bem espesso, bem rico em nutrientes. Aí o que vai acontecer depois com esse caldo? Ele vai lá para o intestino delgado, a tripinha fina aqui, ó. É aqui que o alimento termina a digestão. Então o alimento termina a digestão é lá no intestino delgado. Lá também vai receber algumas outras enzimas e vai ser digerido até que ficar naquela parte para ser absorvida. Então o que acontece? É lá no seu intestino delgado que vai ocorrer o final da digestão, o alimento vai quebrar a nível de moléculas e vai ficar naquelas partes tão pequenininhas que seu intestino vai conseguir absorver. Então, no início, a parte inicial do intestino delgado termina a digestão. Lá na parte final começa a ser absorvido o açúcar, a proteína, vai ser a vitamina, o sal mineral, a água, vai ser absorvida aqui no intestino delgado. Aí o que acontece? Lá para o intestino grosso, o que vai para o intestino grosso? Para o intestino grosso vai ser aquilo que não foi absorvido. Então, aquilo que não foi absorvido no seu intestino delgado, vai aqui para o seu intestino grosso. Aqui a gente tem o apêndice, tá vendo? O apêndice, gente, não tem função nenhuma, só inflamar e causar a pessoa ter que operar e tirar o apêndice. Então, o apêndice não tem função nenhuma no organismo. Então, aqui no intestino grosso, o que acontece? Vai ser a produção de fezes. Aqui no nosso intestino grosso tem bactérias e essas bactérias vão estar trabalhando para a produção das suas fezes. E por isso que as fezes têm um cheiro forte, né? Um cheiro característico de fezes, devido às bactérias que estão ali. Essas bactérias ajudam na proteção do seu intestino. Então é aqui no intestino grosso em que a água vai ser absorvida, né? E a produção de fezes. Ah, a pessoa está com diarreia. Ela comeu alguma coisa, ela pegou algum vírus que causou uma virose, vai estar com diarreia. É porque não está tendo uma completa absorção de água aqui no intestino grosso. Por isso que as fezes saem líquidas. Aí depois as fezes vai para o reto e do reto vai sair pelo ânus. Por que sai pelo ânus? As fezes é aquilo que não é aproveitado pelo seu organismo, né? Então tudo aquilo que não foi aproveitado pelo organismo vai sair na forma de fezes. Então, continuando aqui, gente, aqui tem todo o processo. Depois eu quero que vocês leiam, tá? Leiam aqui, ó, esse slide aqui vai estar tudo que eu expliquei, tudo que eu falei pra vocês dos órgãos que formam, né? Boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e ânus. Então, tudo aqui, tá? Que eu expliquei pra vocês está escrito aqui. Então, depois vocês leiam toda essa explicação. Uma coisa interessante aqui, ó, é que o alimento engolido, ele passa pela faringe e pelo esôfago. Então, o que acontece? Você está comendo, você engasga. O que é engasga, gente? O engasgo é quando o alimento, um pouquinho de alimento ficou preso entre o esôfago e a faringe. O alimento vai para a faringe, ele não pode ir para a faringe. Por quê? Porque se ele for para a sua faringe, se ele entrar, ele vai entrar para o seu pulmão, pode causar uma pneumonia, uma infecção lá no seu pulmão. Isso que é o engasgo. Lá quando a gente come, tem uma glândulazinha, né? Que não é uma glândula, tem uma estrutura que ela fecha, né? Ela vai fechar a sua faringe para você não deixar entrar alimento no seu pulmão, para não causar doença. Quando engasga é porque ela ficou presa. O movimento do engasgo, você tossir, é para retirar aquele alimento, para sair da sua faringe, para não ir para o seu pulmão, tá? Porque o correto é pelo esôfago. Então, vocês depois vão estar lendo isso aqui, que é tudo aquilo que eu expliquei, certo? Agora, nós vamos ver aqui, ó, os órgãos do trato gastrointestinal. Os órgãos que a gente tem é o quê? A boca, onde vai começar a digestão do alimento. A faringe, né, como eu falei, ela tem uma determinada parte do nosso organismo, ela é comum, né, entre a passagem de alimento e a passagem do ar. Então, quando a gente come, aí o terço lá terminal da faringe, ela fecha para você não engolir alimento, porque senão vai lá para o seu pulmão.
O certo é ir para o esôfago, depois temos estômago, intestino delgado e intestino grosso. E nós temos aqui as glândulas associadas. O que é as glândulas associadas? As que ficam na boca, aqui, ó, as salivares para produzir faringe, o fígado, que produz a bile, e o pâncreas, que produz suco pancreático. Ah, por que são chamadas de glândula? O que é uma glândula? Glândula é um órgão que produz uma substância e ele vai agir em outra parte. Então, por exemplo, aqui, ó, as glândulas salivares produzem saliva. Ela não vai estar dentro da glândula salivar. A saliva vai ser importante na sua boca para umedecer o alimento. O fígado produz a bile. A bile, ela não fica no fígado lá para digerir alimento, não. Ela é produzida no fígado e vai levar para o estômago. Por isso que ela é chamada de glândula. É um órgão que produz uma substância que vai agir em outro lugar, em outro órgão. O pâncreas produz a insulina, que ajuda na absorção do açúcar. Né? Então, glândulas são órgãos que produzem uma substância que vão agir em outro órgão ou estrutura. Aqui eu fiz questão de mostrar aqui para vocês, gente, onde ocorre a absorção do alimento lá no intestino. Então, mas se a gente pegar aqui, ó, entre boca até chegar no ânus, uma pessoa adulta, o nosso sistema digestório tem cerca de 30 metros. A maior parte é o quê? Intestino, tanto delgado como grosso. Então, para vocês verem aqui, ó, lá no nosso intestino delgado, no grosso também tem, mas principalmente no delgado, a gente chama isso de microvilosidade. São essas reentrâncias aqui, ó, são essas reentrâncias lá no nosso intestino que ajudam o quê? Na absorção do alimento. Fazendo uma comparação bem grosseira, mas bem grosseira mesmo, sabe o bucho do boi? Quando você vai comer, eu vou comer dobradinho, um bucho. Ele não tem umas reentrâncias, uma estrutura bem característica, é como se fosse isso aqui, ó. Aqui vai ter o que é isso aqui, ó, a gente chama de microvilosidade. É onde o alimento entra. Então o alimento vai entrar aqui para dentro, ó, e aqui ele entra para dentro das células. Então assim que o seu intestino consegue absorver o alimento. Ok? Então, gente, a função do sistema digestório é o quê? Realizar a digestão e absorção do alimento. Na realidade, começa a dar quebra, né? Então, qual a função do sistema digestório? Ele realiza a quebra, a digestão e a absorção do alimento. E vai eliminar aquilo que não presta, aquilo que não é útil para o nosso organismo na forma de fezes. Eu espero que vocês tenham gostado bastante dessa aula e depois nós vamos estar realizando atividades sobre este conteúdo, certinho?